Hoje eu queria falar sobre o estilo convidativo. Está aqui uma moça com a camisa aqui do convidando alguém, né? Essa é a nossa ideia, convidar pessoas. E eu gostaria de ler o Evangelho de João, capítulo 4. O texto vai ser colocado aí, você pode acompanhar a leitura. E depois, eu não vou ler o Evangelho de João capítulo 4 inteiro, porque ele é muito comprido, né? Mas os irmãos conhecem bem a história e no decorrer da história a gente vai falando ali, né? Os irmãos se lembram da história da mulher samaritana. Então, o texto diz assim: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu, eu sou samaritana. Como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que lhe está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água. O poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam águas daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Passagem muito bonita. Então, nós vamos estar falando sobre esse estilo de evangelismo convidativo. E existem muitas pessoas na Bíblia que tinham esse estilo. Eu fiquei até em dúvida sobre quem usar. Por exemplo, André tinha o estilo convidativo. Foi ele que convidou Pedro para conhecer Jesus. Lembra disso? Pedro foi levado a Jesus por André. Filipe convidou Natanael para conhecer Jesus. Filipe. Mateus, Levi, como nós vimos, além do seu estilo relacional, além de se aproveitar dos seus relacionamentos para convidar pessoas, ele também levou essas pessoas para conhecer Jesus. E Jesus eu gostaria de saber, né, como é que Jesus se comportava numa festa. Será que ele comia os lanchinhos lá? Os lanchinhos de carne louca, seja lá do que for, né? Mas Jesus deve ter falado para aquelas pessoas como os outros discípulos. Lembra do Cornélio, lá no livro de Atos, que convidou sua família e os seus amigos para ouvirem a Pedro? Então veja, todos esses tinham um estilo convidativo. Mas eu escolhi a mulher samaritana para servir como exemplo. E é interessante como Deus escolhe pessoas improváveis para cumprir a missão. Mulher samaritana é o tipo de pessoa improvável para a gente se usar como exemplo. Mas Deus usou aquela mulher. Deus se deleita em usar pessoas comuns. Mesmo aquelas pessoas que já erraram muito, de maneira surpreendente e excitante, Deus as usa. Então, nós vamos recorrer aqui ao Evangelho de João capítulo 4, para ver como Jesus, primeiro ele redimiu aquela mulher, e depois a usou para o ministério. Aquela mulher samaritana foi usada para o ministério. Aqui nós lemos sobre um encontro que Jesus teve com uma mulher que tinha pelo menos três marcas negativas. 3. Primeiro,
A primeira marca negativa daquela mulher, ela era uma samaritana. Bom, nós temos falado aqui, já hoje mesmo a gente falou sobre isso, já tem falado isso constantemente, né? O problema que havia entre os samaritanos e os judeus. Um odiava o outro, né? Um judeu chamava um samaritano de tudo, menos de santo, porque eles não se davam bem. Então, os samaritanos, normalmente, eles evitavam um ao outro. Como se tivesse assim, uma doença contagiosa. Mas com a Covid, passa longe. E, na verdade, em vez de passar pela terra de Samaria, quando viajavam, nós vimos isso lá na geografia, os judeus caminhavam pela fronteira, o que aumentava a viagem em 3 dias. Mas eles preferiam andar 3 dias a mais do que ter que passar pela terra dos samaritanos, né? Eram vizinhos desprezados. No versículo 4, nós lemos lá: no caminho, ele, Jesus, tinha de passar pela região da Samaria. É interessante essa expressão. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. Ele tinha que passar. Por que ele tinha que passar? Exatamente para aquele encontro, por aquilo que ele ia fazer. Eu não sei se... uma vez eu conheci um pastor que ele disse assim: não, eu quero mudar de bairro, nossa igreja precisa comprar um terreno em outro lugar, porque lá onde nós estamos é muito pobre, não sei o quê. Será que a nossa igreja não tinha que estar aqui? Nós tínhamos que estar aqui, neste lugar, exatamente, aqui. Eu gosto muito da oração de um missionário em que ele dizia assim: Senhor, me envie para o lugar mais escuro da terra. Era essa a oração dele, coisa bonita, né? Aquele lugar onde realmente precisa de luz, aquele lugar onde realmente precisa de salvação. E Jesus sabia que Samaria era um lugar que precisaria de salvação. Jesus tinha um encontro divino com aquela mulher e ele precisava manter aquilo. Por isso ele precisava passar por lá. Uma segunda obstáculo pela qual aquela mulher seria uma pessoa improvável para qualquer tipo de ministério é que ela era uma mulher. As mulheres que me perdoem, mas naquele tempo era um obstáculo. Durante o tempo de Jesus, os homens não deveriam falar com as mulheres. Eu já citei aqui, né, dos fariseus, que tinham a cara toda manchada, porque quando ele passava por uma mulher, alguns eram tão fanáticos que, além de não conversar, eles ainda fechavam os olhos. Passavam assim. Já pensou você andar ali na rua 25 de março, na ladeira Porto Geral, com o olho fechado? Eles viviam quebrando a cara no poste, era essa situação. Então o homem não conversava com a mulher. Era um negócio muito sério. Olha o que diz o texto. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco d'água. Note, Jesus fala com uma pessoa que era odiada pelos judeus e com quem ele não poderia falar, porque ela era uma mulher. E um terceiro fator aqui que é importante a gente frisar sobre aquela mulher é que ela tinha uma má reputação. Era uma mulher de má fama. Quando ela veio ao poço para pegar água, era mais ou menos meio-dia. Um horário totalmente... Imagine o calor. Eu gosto, depois do almoço, eu gosto de dar uma caminhada de 15 minutos ali para uma praça perto de casa. Mas com esse tempo, quando está muito quente, eu não vou, porque eu volto mais cansado do que fui. Então ela ia num horário improvável, por quê? Porque ela tinha uma fama. Se ela chegasse na hora que estava toda a mulherada ali, imagine
como dizem os teólogos, o bochicho que surgia ali. Olha quem está aí, a fulaninha está aí. Então ela ia numa hora que não tinha ninguém, né? Porque ela tinha má fama, ela era uma pária por causa das escolhas, do tipo de vida que ela tinha escolhido. Jesus sabe tudo sobre ela, Jesus sabia disso. Porque no versículo 18 ele diz: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Aquela mulher devia ter um vazio tão profundo no seu coração. Ela devia ser uma pessoa assim, tão frustrada na vida. Primeiro ela foi largada por 5 homens. E o outro estava ali tico-tico no fubá. Era isso. Mais ou menos isso. Não sei se eu estou julgando a samaritana. Quando chegar lá no céu, não sei, né? Ela vai falar de mim. Mas percebe? Que tipo de mulher? Assim, que era uma vida vazia no seu coração. Ela veio ao poço para pegar um pouco de água e um vazio profundo de sede no seu coração. Era quase mais do que ela podia suportar. Ela era pária por causa de tudo aquilo que ela tinha feito na sua vida. E depois de confrontar a verdade sobre si mesma, a mulher agora é confrontada sobre a verdade sobre Jesus. Primeiro Jesus falou: olha o que você é. Olha aquilo que vai no seu coração. Olha como que está a sua vida. Sabe, uma boa maneira de evangelizar uma pessoa é confrontá-las consigo mesmos. Nós vivemos uma sociedade assim. Essa época de Natal, então, é uma época meio mágica, entre aspas. É um período assim de uma felicidade meio ilusória, não é? Tudo brilhante, tudo bacana, mas também é um período em que muitas pessoas, até muitos suicídios, há pessoas que se deprimem pelo Natal. Mas aí Jesus confronta agora a mulher com a sua própria pessoa. Olha o que diz o versículo 19. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é profeta. Quando Jesus falou da condição dela, você teve 5 maridos e o que tem agora não é seu, a mulher falou: poxa, o Senhor é profeta, como é que o Senhor sabe disso? Ela reconheceu que tinha que ser de Deus aquele homem. Então ela lhe fez uma pergunta sobre o melhor lugar para adorar. Ela falou: Senhor, então é o seguinte, onde eu devo adorar a Deus? Em Jerusalém, onde está o templo, ou no nosso templo aqui em Gerizim? Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Ela queria discutir religião, mas Jesus queria discutir a vida dela, sabe? Às vezes a gente entra em certos assuntos aí meio para evitar falar de nós mesmos. Todos nós temos um vazio no nosso coração. Todos nós temos problemas que enfrentamos. Estou falando às quartas-feiras sobre emoções, né? E muitas vezes a gente foge das nossas emoções. A gente não encara a nossa tristeza, não encara o nosso medo, não encara a nossa frustração. Enfim, Jesus falou: não, vamos falar de você. Não vamos falar de igreja. Vamos falar de religião. Quero falar de você. Como é que está o seu coração? Porque Jesus, certamente com a sua sensibilidade, ele penetrou no coração daquela mulher, né? Jesus estabelece, quando ela fez a pergunta, que a adoração é mais sobre atitude do que de local. Não importa onde você adora, não importa. E aí Jesus fala para ela: Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Espírito. E no versículo 25, a mulher fala do Messias.
que os judeus e os samaritanos aguardavam, o libertador da nação. Alguém queria dar uma nova condição de vida para aquelas pessoas. E aí ela fala, a mulher respondeu, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Mas aí Jesus deixa claro, no versículo 26, pois eu que estou falando com você sou o Messias. Eu sou o Messias, aguardado. E quando ela começa a juntar tudo o que Jesus tinha falado, e aqui nós temos um resumo nesse capítulo de tudo que Jesus falou, imaginando aquela conversa maravilhosa sentada ali com Jesus, ela fica tão impressionada com o fato de que Jesus sabe tudo sobre ela e ainda está disposto a falar com ela. Tá? Isso é uma coisa que eu gosto muito, eu penso muito nisso. Deus sabe tudo sobre mim. Você sabe tudo sobre você. Eu sei o que eu penso. Eu sei o que eu sinto. Imagine se todo mundo tivesse acesso às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Você ia gostar? Ia ser meio complicado, né? Aquilo lá pro chefe, né? Que você dá aquele sorrisinho amarelo assim, mas não fala nada. Manda a esposa, o marido, o filho. Não fala tudo que você quer. Pois é, Deus conhece tudo. Ele sabe quando eu estou sendo hipócrita. Ele sabe quando eu estou cantando assim, no serviço do meu rei eu sou feliz. E aí lá no coração, você fala, esse culto não acaba. Veja a hora de lá ver o resultado do jogo do meu time. Então é isso. Deus sabe, e mesmo assim Ele nos ama. E mesmo assim Ele nos dá atenção. E mesmo assim Ele cuida de nós. Mas aquela mulher está tão assustada com isso, que deixou o seu pote perto do poço, correu de volta para sua cidade e disse ao povo, no versículo 29, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Olha só, ela que tinha ido ao meio-dia pegar água naquele solarão. Imagine o sol da Palestina ali, o sol de Samaria, aquela região toda ali. Mas mesmo assim, a mulher venceu o calor. E ela que tinha ido ao meio-dia para evitar as mulheres, vai ao encontro das pessoas ali para falar que encontrou Jesus. Isso é formidável, é sinal de que Jesus tinha feito alguma coisa muito extraordinária na vida. Esse versículo que nós lemos logo no início, aquele que beber da água que eu lhe der, não vai ter mais sede. Jesus não estava falando da sede física, Jesus está falando da sede da alma, e as pessoas têm muita sede. E tem gente no nosso tempo que acha que vai curar a sede tendo um emprego melhor, tendo uma casa melhor, tendo um carro melhor, tendo uma reputação melhor. Isso não mata a sede. Dinheiro não mata a sede. Eu nunca vi um bilionário. Pense lá no Elon Musk, glorioso Elon Musk. Vocês acham que algum dia ele vai falar, não, eu já tenho o suficiente, eu vou parar? Ele não fala isso. Ninguém faz isso. Né? Eu já vi muita gente falar, se eu tivesse uma casinha, eu estaria feliz. Aí a pessoa consegue uma casinha, fala, mas essa casa está ficando pequena, esse bairro está ruim, eu não sei o que, ele vai querendo mais. É uma sede. Para nossa satisfação, infelizmente, muita gente pensa que dinheiro, que sexo, que poder, qualquer coisa desse tipo vai matar a sede delas. E Jesus está falando, eu mato a sede. Está vendo essa água aí? Jacó tomou água nisso aí e continuou com sede. Porque não é a água que eu dou. Então, eu tenho a impressão que a mulher samaritana, ela de repente alguma coisa extraordinária aconteceu dentro dela, que a gente pode chamar de conversão, seja lá do que for, e ela percebeu, poxa, o que é isso que eu estou sentindo de tão bom? E quando ela sentiu tudo isso, não teve mais conversa. Vou voltar lá e vou falar para os meus vizinhos, para o pessoal da minha aldeia. É interessante, venham, é uma ordem. Aquela mulher não estava falando assim, se vocês puderem, viu?
dá uma passadinha lá. Não, venham cá. Né? Ela convida a todos para conhecer Jesus. E, na verdade, ela está animada. Muito animada. Mas ela ainda um pouquinho reservada, porque ela diz, será que ele é o Messias mesmo? Falou para os vizinhos dela. Ela sabe que aquelas pessoas que ela foi lá chamar consideram ela um lixo. Um lixo. Então, ela lhes pede para verificarem por si mesmo. E aquele convite não foi uma mera formalidade. Foi um convite que ela fez com tanta veemência, com tanta ênfase, que ele foi um convite irrecusável. O versículo 30 diz assim: muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Aquela mulher de má reputação, aquela mulher chegou e falou de uma maneira tão especial que muitos foram. Coisa extraordinária. Como que a gente faz os convites para as pessoas, né? Como é que você convida? As pessoas fazem uma atividade da igreja. Eu estava pensando nessa história. Eu falei muitas vezes, assim, em pregações, olha, você que tem que evangelizar, não é levar para a igreja, você que tem que evangelizar. Mas tem gente que não consegue. E às vezes a igreja pode ser um instrumento para a pessoa, para evangelizar. Não estão entendendo isso? Né? Ela foi tão impactada por Jesus que não pôde deixar de convidar outros para virem conhecer a Jesus pessoalmente. O desejo daquela mulher samaritana é que os seus vizinhos, que a odiavam, que a evitavam, que faziam fofoca por detrás dela, o desejo dela é que eles experimentassem a mesma graça que ela experimentou. Que coisa bacana. Então a gente percebe que isso é um milagre, né? Porque assim, conversão, gente, não é aderir a uma igreja. Tem gente que, hoje em dia o pensamento é muito isso. Por isso que até na época da pandemia, a igreja brigou para não fechar. Mesmo correndo todos os riscos que a gente conhece bem. Porque acha que ir à igreja é a conversão. Não. Às vezes eu sempre ouvi muito, meu marido está indo a uma igreja aí. Espero que seja uma boa igreja e espero que ele tenha se convertido. Porque só frequentar a igreja não resolve o problema de ninguém, não. Irmãos, entendem? E por causa da sua reputação na cidade, ela não teria muita credibilidade. Normalmente ninguém a escutava. Aliás, normalmente as mulheres não conversavam com ela. Ela tinha uma vida isolada. Sabe, a experiência dessa mulher foi a mesma do Filipe, que eu citei logo no começo. Lá diz em João 1, 45 a 46. Então Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de lá? E aí o que Filipe disse? Venha e veja você mesmo. Tá louco de ir numa igreja de crente? Você tá louco. Lá o pessoal sobe nas paredes, lá o pessoal... vão tirar meu dinheiro. Vai lá e vê. E o versículo 39 revela que muitos samaritanos creram. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Todos
tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Isso é conversão. Então, as pessoas não têm que ter uma experiência com a igreja, com o pastor, com o evangelista. Ela tem que ter uma experiência com Cristo. E aí, olha o que diz o versículo 42. Agora, não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Olha só que coisa, né? Ela fez o convite, convidou com entusiasmo e foi convincente. As pessoas responderam ao seu pedido e ficaram cara a cara com Jesus. Nós podemos fazer a mesma coisa. Podemos não nos sentir confortáveis em dar argumentos lógicos, intelectuais como Paulo. Talvez nós não sejamos tão contundentes quanto Pedro. Pode ser que nós nos sintamos meio assim incomodados em levar uma pessoa de má reputação para nossa casa, como fez Levi. Mas nós podemos convidar pessoas. Há uma pesquisa recente de um americano chamado George Barna. George Barna é especialista ele faz muitas pesquisas sobre igrejas, ele dá muitas informações. E nessa pesquisa, George Barna mostra que cerca de 25% dos adultos iriam à igreja se um amigo os convidasse. Isso nos Estados Unidos. 25% iriam. 75% não iriam, mas 25% iriam. Isso significa que em cada 4 dos seus amigos, um viria se você os convidasse. Qual foi a última pessoa que você convidou para vir à igreja? Agora, eu espero que você já esteja se planejando em colocar em prática o seu estilo. E uma das coisas é convidar. Então, qualquer um pode fazer, né? Tanto que há vários na Bíblia. Mas a gente às vezes perdeu o entusiasmo de convidar, sei lá, das pessoas para virem à igreja, para participarem. Agora, pessoas convidativas têm algumas qualidades em comum, tá? Vamos ver algumas qualidades. Primeiro, são pessoas hospitaleiras, pessoas que sabem tratar bem as pessoas, né? Segundo, são persuasivas. Persuasivas. Quer dizer, ela fala de tal maneira que ela consegue persuadir as pessoas. Gostam de conhecer gente nova, gostam de gente, gostam de ter relacionamentos. Sabe, uma coisa que eu já percebi muito em igreja é que às vezes as pessoas falam assim, não, parece que se vier muita gente nova para a igreja vai atrapalhar, sei lá, a gente tem uma turminha tão boa, a gente se dá tão bem, estamos tão em paz aqui, não vamos trazer mais ninguém para atrapalhar. Peraí, cara. É meio complicado isso. Eu estou aqui nessa igreja há 20 anos e agora quer pôr esse pessoal aí para cantar lá na frente? É complicado. Então a gente tem que pensar nisso. Agora, existem também algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Primeiro, esteja disposto a falar sobre Cristo. Evangelizar é falar sobre Cristo. Falar sobre o que Jesus ensinou, sobre o que Jesus viveu. É Cristo. Não é para falar sobre a igreja, não é para falar sobre o que está certo, né? Sobre o que pode, o que não pode, sobre os nossos costumes. Não, é falar sobre Cristo.
Uma segunda coisa, considere quais eventos convidar as pessoas. Isso eu acho muito importante, gente. Veja bem, eu me lembro que uma vez, uma pessoa da igreja levou alguém para a igreja. Acho que era pensando em evangelizar, uma vizinha, não sei lá quem era. E aquela pessoa, ela levou para uma reunião que a gente estava tendo, que era para discutir assuntos da igreja. Fazer uma reunião assim. E quer dizer, é complicado, né? Então, assim, a gente precisa saber qual a reunião. Eu me lembro que recentemente, aqui foi no aniversário da Maeli, né? Eu vim para dar um assunto, falar aqui sobre espiritualidade. Mas aí tinha algumas pessoas que eu nem conhecia e eu falei, caramba, não vai falar nada para essas pessoas, não vai dizer nada. Né? Veja bem, vem uma visitante na igreja, o pastor prega sobre um assunto que não tem nada a ver com a pessoa. Fala sobre dízimo, você é ladrão, você está... Bom, deixa para lá. Então, eu preciso... Então, nós precisamos pensar, isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar na igreja. Criar eventos para trazermos convidados. Não crentes. E aí, a pregação, a música, tudo que a gente fizer tem que ser voltado para essa direção. Não adianta simplesmente sentar aqui. Por exemplo, essa mensagem que eu estou falando hoje, pode ser que uma pessoa não seja crente, etc., ela pode tirar alguma coisa, mas eu estou falando hoje para crentes. A minha mensagem essa aqui é para crentes. Então eu tenho que tomar cuidado com a linguagem que eu vou usar numa reunião onde haja pessoas não crentes. As expressões que a gente usa aqui. Houve um tempo no meio batista que foi a campanha da mordomia. Não sei se alguém já lembra disso. Tinha a campanha da mordomia. Então tinha livros para a gente aumentar a mordomia da igreja e incluía finanças. Aí eu passei em frente a uma igreja batista, tinha uma faixa mês da mordomia total, né? Aí eu fiquei pensando, quem passa em frente a uma igreja, está escrito mês da mordomia total, o que ele vai pensar? Quer dizer, aqui esse pessoal aí vai ter mais mordomia ainda? Pensa que mordomia é um termo pejorativo para nós hoje em dia. Então, a gente precisa criar eventos na igreja aqui voltadas para o não crente. Então a música tem que ser uma música que as pessoas entendam. Não pode ser aqueles tipo o Galileu. Não sei, mas tem música assim que tem expressões que só quem é crente entende. Né? Então a gente tem que escolher palavras certas. Isso eu tentei a minha vida toda na igreja. Isso eu sempre tentei, mas nunca consegui. Porque a gente depende das músicas que estão aí. Já são gravadas, não temos compositores na igreja. Né? Porque senão o compositor faria uma música que o pessoal entende. Uma letra que o pessoal entende. Por isso, eu já falei isso várias vezes aqui, a gente tem que usar uma Bíblia que as pessoas entendam. Por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje é uma Bíblia que as pessoas entendem, porque ela não usa termos prosélito. Nós falamos prosélito. O que é um prosélito? Eu não vou entender. Ou a gente canta Hosana, Hosana. Aí o cara fala, quem que é essa tal de Rosana aí? Que o pessoal deve ser uma pessoa muito importante aqui na igreja. Né? Os irmãos entendem? Precisamos criar eventos para trazer pessoas, para tirar essa imagem de... você pode fazer festinhas na igreja, pode fazer pipoca, pode passar filme.
A pessoa de pôr uma faixa, ela vem assistir um filme, a gente consegue um filme legal, tal, pipoca, dá pipoca pro pessoal, mas que leve uma mensagem, as pessoas vão, pô, até que é legal aqui e tal. E você entende? E a gente fala de Cristo, fala do Evangelho. Quem diria que aquela mulher samaritana iria conseguir levar a gente para um encontro com Jesus? Ela não tinha prática nenhuma. Ela simplesmente foi espontânea. É isso aí. Temos que pensar muito nisso, viu? Tem reunião da igreja que... Lógico, o ambiente é sempre bom, o Espírito Santo sempre age. Mas, por exemplo, a gente já pensou a gente fazer aqui a festa do amigo, convidar um amigo. Você vai ter que trazer um amigo, não crente. Uma vez nós fizemos um culto do advogado. Nós tínhamos um membro da igreja que era juiz de direito. Então ele conhecia muitos advogados. Fizemos um culto, demos uma Bíblia para cada um dos advogados. Eu fiz um sermão voltado para aquele assunto. Sei o resultado que deu, sei lá, isso é com Deus. Mas nós convidamos, fizemos, então tinha muito advogado lá na igreja. Ele podia fazer isso, festa do amigo, festa da mulher, festa das grávidas, festa dos corintianos, é isso aqui logo, corintiano. Então é isso aí, tá claro, irmãos? E outro cuidado que a gente tem que tomar, não desanime se as pessoas recusarem o seu convite. Nem todos foram. Nem todos foram, lembra? Alguns foram. Uma grande multidão foi, mas não foram todos. Então, agora, como é que eu convido, né? Passa lá, dá uma passadinha lá. Não, olha, vai ter uma programação assim, vai ser uma maravilha, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Entende? E aí a gente apresenta Cristo para as pessoas. Tá bom? Esse daí é o estilo de vida, estilo de evangelismo voltado para o convite, convidativo. Ponha no seu coração. Vamos começar. Por exemplo, vamos fazer assim, por exemplo, estou dando uma ideia. Todo o quarto domingo do mês é um culto evangelístico. Aí a banda vai pensar em que música vai cantar, o pastor vai pensar em o que vai pregar, nós vamos pensar em como nós vamos receber essas pessoas. Aí a pessoa... E vamos convidar. Mas convidar mesmo, né? Porque hoje, pessoal, aqui na nossa... Aqui, nem sei quantas igrejas tem por aqui, né? Tem um monte, né? Mas a gente pode conseguir, se a mulher samaritana conseguiu, Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Tá certo isso? Deus nos abençoe, que Deus nos ajude